chocolate, como hoje acaba se tendo muita facilidade. E havia uma tia, que era a tia Julinha, e todos os anos ela me dava, não era o mesmo porque eu comia, mas era o mesmo no sentido de ser a mesma marca, o mesmo coelho de chocolate embrulhado em papel dourado. E eu estava me lembrando disso hoje. E eu sempre fui muito regrado quanto a isso. E também os pais sempre me ensinaram a ser muito regrado em determinadas situações. E aquele chocolate era para ser admirado, porque ela morava longe, então ela demorava para vir em casa. Ela já me entregava aquilo com muita antecedência. E daí aquele chocolate ia para aquele lugar dentro do armário e eu ficava só olhando ele de vez em quando. E no dia que podia abrir ele para comer, no domingo da Páscoa, que tinha que esperar a missa, tinha que ser depois da missa, e daí ia comer ele, Sebastião, e durava uma semana daí. Ia comendo de pedacinho em pedacinho, que era para durar mais tempo. E eu estava pensando que determinadas coisas da vida a gente a gente precisa saborear ela com mais tempo. As pessoas, a igreja, tudo precisa ser dessa maneira. E eu estava me lembrando disso hoje e foi uma boa lembrança e eu queria compartilhar isso com vocês, que eu acho que é algo importante. A gente precisa aprender a saborear as coisas da vida de pedacinhos pequenos, para que eles durem mais tempo. Irmãos, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 17. Mateus, no capítulo 17, verso 22 e 23. Mateus, capítulo 17, verso 22 e verso 23. Verso 22 diz o seguinte: Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E o que queriam fazer com ele? O que está escrito aí na sua Bíblia? Queriam matá-lo, que matariam. E ao terceiro dia, o que aconteceria? Ele ressuscitaria. E eles se entristeceram muito, diz o verso. E eu fiquei pensando nesse verso, e fiquei pensando como a gente se desanima em determinadas situações da vida. O irmão Luiz falou por 3 vezes, eu notei na oração, o senhor falou e orou e pediu a Deus, orando contra o desânimo. Contra o desânimo da igreja, contra o desânimo das pessoas. E eu fiquei pensando que parecia que a gente tinha combinado a oração. Porque quando eu fiz o sermão, eu estava pensando justamente nesse tema, em vencer o desânimo. Estes versos estão sim falando da morte de Jesus. O próprio Jesus está dizendo que o Filho do Homem seria entregue, que matariam, que ele seria morto. Mas há uma promessa no final desse verso. E qual era essa? O que nós vemos dentro dessa história que é muito fácil que a gente consiga também desanimar dentro de um cenário desses. Por mais que a gente saiba às vezes que tudo acabou bem, que tudo está tranquilo, que todos sobreviveram, é muito fácil que a gente às vezes desanime diante de um cenário desses. Para os discípulos também não era diferente. Jesus acabara de dizer a eles que ele seria entregue a mão dos homens, que ele seria morto por esses homens. Mas havia uma promessa também no final disso tudo, que era a promessa de sua ressurreição, e que sem ela seria em vão a sua morte. Sem ela, sem a ressurreição, seria em vão a nossa fé, a nossa estada aqui na igreja nesta noite. Mas ainda assim os discípulos estavam entristecidos. Eu até os entendo, que talvez a sua tristeza fosse parte do fato de não ter a presença, não saber o que aconteceria depois. E nós sofremos muito por não saber o que vem depois. Por isso muita gente acaba recorrendo a outros tipos de promessas. E por falar em promessas, logo que vim para a igreja, quando eu tinha 15 anos de idade, eu ganhei um livro
que eu acho que vocês já tiveram esse livro, que tem um pôr do sol na capa, desse tamanhozinho, que tem lá 365 promessas para você. Já viram esse livro? Uma promessa para cada dia. E a gente vinha de uma dificuldade tremenda. Mudamos de cidade. E sabe que de vez em quando eu ia naquele livro e lia, sabe, abria ele, não abria nem nas datas, né, que ele era uma sequência de datas, uma promessa para cada dia. Como se quisesse encontrar ali a solução, como se quisesse folhear aquele livro e encontrar uma promessa que fosse digna àquele momento que estávamos passando. E durante algum tempo fiz isso, irmãos. Até entender que não é um livro com 365 promessas que necessariamente poderão fazer a diferença na vida da gente. Abrir, ler só e falar, não é essa promessa que eu precisava para hoje. Enquanto nós não tivermos a promessa correta de Deus em nossa vida, enquanto não entendermos de fato qual é a promessa correta de Deus para a nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia, nós não conseguiremos sentir que aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos ouvindo, de fato fará diferença na minha vida ou no que eu estou passando. Tivesse Jesus passado para os discípulos naquele dia apenas as primeiras partes destes versículos que nós lemos, o versículo 22 e a primeira parte do versículo 23, e aí sim eles teriam total certeza do seu desânimo e da sua revolta com a vida. Saber que o seu mestre, amado, querido, iria morrer. E a gente às vezes acaba se atendo tanto aqui na igreja, em nosso lar, nesta festividade deste final de semana, da própria Páscoa, em que as pessoas estão muito mais ligadas à sua morte do que à sua ressurreição. Tivesse Jesus parado ainda quase que na metade do versículo 23, e nós também não teríamos solução. Nós também não teríamos salvação. Ainda lá em Mateus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abra lá sua Bíblia ainda em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, verso 1 em diante, diz o seguinte: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. E o verso 6 diz o quê? Ele não está aqui. Por quê? Porque ele já ressuscitou. Como tinha dito, o anjo ainda faz a reafirmação daquilo que Jesus havia dito lá em Mateus 17. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Lembram como ele tinha dito que ele ressuscitaria? Às vezes Deus tem nos dado as promessas para que não andemos em desânimo, mas a gente vai se esquecendo delas. Jesus havia dado a promessa aos discípulos de que ele morreria, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Irmãos, eu fico pensando que tivessem tido um pouco mais de fé, tivessem tido um pouco mais de empenho, e todos eles estariam lá próximos ao sepulcro, esperando Jesus sair da sua zona mortuária. Tivessem tido um pouco mais de fé e estariam lá esperando esse momento. Agora o anjo vê aquelas mulheres e ele reafirma aquilo que Jesus havia dito. Ele não está aqui porque ele já ressuscitou, como ele já havia dito.
Sabe que no ano passado eu estive numa exposição, não sei se você teve a oportunidade, que teve aqui no Shopping Paládio, que era a exposição Quem é o Homem do Sudário. Alguém foi nessa exposição? Vocês estiveram lá? Muito interessante. Eu gostei bastante. Você vai lá, você tem algumas peças, alguns cravos, como o que o Júnior nos mostrou, você tem coroas, você tem ferramentas da época, você tem chicotes, enfim, moedas, uma série de coisas. E entre essas coisas tem lá o santo sudário, ou o pano de linho branco que Jesus teria sido enrolado depois de